Olá, queridos amigos, olá, minhas queridas amigas. Como é que estão? Tudo bem? Nós estamos aqui de volta para o nosso quarto encontro e como vocês viram no slide, vamos tratar de mais um elemento da TGP, mais um Instituto da Teoria Geral do Processo. Vamos falar do processo propriamente. Vamos começar pela natureza jurídica, passando pelas escolas, por aqueles doutrinadores que tentaram conferir uma natureza jurídica ao processo. E depois nós vamos falar um pouquinho a respeito dos pressupostos processuais. Pressupostos processuais de existência, de validade, os pressupostos processuais negativos, como a coisa julgada, a litispendência, a perempção, enfim. Esta é a temática que nós vamos abordar no quarto encontro. Nós começamos dizendo para vocês o seguinte, meus queridos amigos. É um tema muito cobrado em provas preambulares, é um tema muito cobrado em provas objetivas. É importante a gente destacar nesse início que o Estado, para que ele exerça a função jurisdicional, ele acaba criando órgãos especializados, como todos nós sabemos. Só que estes órgãos, encarregados do exercício da função jurisdicional, eles não podem atuar de maneira livre, eles não podem atuar de maneira discricionária, dada a própria natureza da atividade que compete a estes órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, eles subordinam-se a um método, e é por isso que eu quero fazer essa introdução agora, um método ou um sistema de atuação. Vejam, método ou sistema de atuação, para usar a expressão do professor Humberto Teodoro Júnior, método ou sistema de atuação que vem a ser o processo. E nós aprendemos também nos bancos acadêmicos, principalmente lembrando da escola paulista de processo, nós aprendemos a ideia de que processo é instrumento, de que processo é meio. É um instrumento colocado à disposição de todo e qualquer cidadão para a solução dos seus conflitos de interesses. Aprendemos porque essa é a lição que efetivamente nos é passada, até porque nós temos uma obra que é referência para quem estuda a teoria geral do processo, que é justamente a obra, também escrita pela professora Ada, pelo professor Cândido, justamente refletindo esse pensamento da escola paulista, que tem uma influência muito grande de Enrico Túlio Liebmann. Gostemos ou não, concordemos ou não com essa ideia de que processo é meio, ou processo poderia ser uma garantia, ou seja, dá para a gente refletir bastante e pensar até mesmo numa eventual pergunta que seja formulada em prova discursiva ou em prova oral, mas independentemente dessas discussões, nós temos que lembrar que, tal qual ocorreu no tocante às teorias que foram criadas para explicar o direito de ação, nós reconhecemos também na doutrina diversas teorias a respeito da natureza jurídica do processo. Algumas, como ocorre também, ou ocorreu com a ação, algumas com interesse meramente histórico, outras com interesse atual. São tantas, são tão diversas, que uma análise de todas elas, ainda que, digamos assim, sumária, é quase que impossível, nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro, até mesmo em razão do tempo de duração e também do nosso foco, que é justamente a nossa prova objetiva. Agora, nós temos que levar em consideração cada uma das mais importantes e tratar dos seus aspectos mais destacados, mais relevantes, para que depois, conhecendo um pouquinho dessa escola, ou destas escolas, que tentaram conferir uma natureza jurídica ao processo, aí sim nós possamos passar para os pressupostos processuais. Tá bom? Vamos começar então, pessoal? Vamos começar pela primeira escola, digamos assim, pela primeira teoria, pelos primeiros pensadores que tentaram dar uma natureza jurídica ao processo, que é que vem daqueles adeptos, de que entendiam, e principalmente lembrando a fase imanentista, entendiam que processo e procedimento era a mesma coisa. Será que processo e procedimento era a mesma coisa para aquele momento histórico em que foi criada essa teoria? Basicamente, vamos colocar aqui na tela, vamos dar uma olhadinha só para que a gente compreenda qual que é a ratio da primeira escola que diz que processo é procedimento. Ou seja, o processo teria que ser considerado como natureza jurídica um procedimento. Talvez para a época, para um momento histórico, serviria. Hoje, é claro que só tem
contexto histórico, tão somente histórico e até acadêmico, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Vejam só, pessoal. Processo como procedimento. Primeira escola, primeiros pensadores, né, que tentaram trazer uma, digamos assim, uma visão de procedimento para o processo, sem fazer aquela separação que nós sabemos que temos que fazer entre direito material e direito processual. Tecnicamente, a gente nem pode conceber a existência de uma teoria do processo na época imanentista, e nós falamos, né, nós lembramos de Savigny, quando nós falamos e estudamos ação, em virtude da negação da autonomia do processo diante do direito material. Então, como é que a gente pode imaginar que processo seria procedimento? Para o momento histórico até dava para a gente tentar conceber alguma coisa. Hoje como eu disse, é tão somente um dado histórico. Aquela época, entendido o direito de ação, e a gente estudou isso, né, no encontro passado, como o próprio direito material, que reagiria a uma agressão ou a uma ameaça de agressão, confundia-se o processo com um procedimento. Não se tinha essa ideia de que o processo era um instrumento que o Estado colocava à disposição para a solução dos conflitos de interesses, né, para a solução das lides, e que o procedimento era o caminhar do processo, como o processo se desenvolveria. Não se tinha esse pensamento. Imaginava-se, não é? Obviamente que processo e procedimento era exatamente a mesma coisa. Imaginava-se que os atos processuais que eram praticados durante essa reação, podemos assim afirmar, perante o Poder Judiciário, e que formavam o procedimento necessário para a efetiva proteção do direito material, representasse o processo. Os atos praticados a partir do instante em que se buscava o judiciário, ele se confundia com o processo. Não, os atos se materializam, se constituem no procedimento, no rito em si. É claro também que esse tipo de pensamento ele teve um determinado período só de, digamos assim, de aceite. Por quê? A partir do momento, a partir do instante em que se reconheceu a autonomia da ciência processual, que superava a ideia da teoria imanentista da ação, o entendimento de que o processo seria somente o procedimento, ele perdeu os seus defensores e, claro, tudo isso passou a ter somente um contexto histórico. Não é? Não dá para a gente dizer que processo é a mesma coisa que procedimento. Resumindo, né, processo, volto a afirmar, processo é aquele instrumento que o Estado vai colocar à sua disposição. O Estado avoca para si, chama para si o exercício da função jurisdicional e diz, se você quiser buscar o judiciário, o instrumento que está colocado à sua disposição chama-se processo, algo abstrato. A partir do instante em que você buscou o judiciário, há todo um rito a ser observado, há todo um procedimento a ser observado. Esse procedimento pode ser um procedimento especial, como as ações que têm procedimento especial de jurisdição contenciosa, as ações possessórias, os embargos de terceiro, consignação em pagamento, as ações de família, ou essa demanda que foi levada ao conhecimento do judiciário pode ter um procedimento comum, que tem caráter residual. Tudo aquilo que não tiver procedimento especial passa a ter procedimento comum, passa a ter um rito comum. Então, essa foi a primeira das teorias, processo como procedimento. Obviamente que os autores tentaram conferir uma outra natureza jurídica ao processo, né, diferentemente dessa, a partir do instante em que nós tivemos justamente essa separação entre direito material e direito processual. Os autores buscavam uma nova concepção, né, justamente porque não dava para se basear nas ideias lançadas na época, ou melhor dizendo, né, pelos adeptos da teoria imanentista. Vem uma segunda teoria, uma segunda tentativa de conferir uma natureza jurídica ao processo. E os autores diziam, processo é a mesma coisa que contrato. Vejam só, a primeira teoria, eu costumo dizer que tudo é uma evolução, né, pessoal? Acaba se tornando. A primeira teoria dizia, olha, o processo é a mesma coisa que procedimento. Aí nós vimos que não era. Posteriormente, alguns autores vieram e falaram para essa segunda teoria, processo tem natureza de contrato.
Mas quando a gente vai pensar no que seria contrato, um acordo bilateral de vontades, eu falo, mas espera aí, se a gente tem um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, como é que eu posso dizer que processo tem natureza de contrato? Vamos dar uma olhadinha na telinha, pessoal? Vejam só as ideias básicas dessa segunda teoria. Vamos lá. Aí está, pessoal. Olha, na tentativa de enquadrar o processo em fenômenos jurídicos privados, a teoria do processo como contrato, ela teve muita força, principalmente nos séculos XVIII, começo também do XIX. O fundamento principal dessa teoria tinha como ponto de partida, em geral, o que nós chamávamos de direito romano formular. Vocês já devem ter visto, amigos, essa expressão, per formula. Per formula. E, em especial, a litis contestatio romana, né, que representava a concordância das partes em sofrer, deixa eu destacar aqui, os efeitos da demanda. É claro que há uma concordância a partir do instante em que o judiciário é acionado, por força da imperatividade, por força da definitividade das decisões que são proferidas. Mas isso não significa dizer que o processo tem natureza de contrato. Então, em época, continuando a leitura, amigos, em época na qual o Estado ainda não era forte o suficiente, deixa eu pegar aqui a canetinha, olha, não era forte o suficiente para intervir na vida dos cidadãos, porque não tinha essa questão da imperatividade, como eu falei, talvez até da definitividade, tudo dependia da concordância dos sujeitos, vamos destacar agora aqui com o marca-texto, concordância dos sujeitos envolvidos no conflito de se sujeitarem à tutela prestada, acatando o respectivo julgamento. Perceberam, amigos, né? Qual que era a ideia do legislador? Qual que era a ideia dos pensadores, né? Dos doutrinadores à época? Esse acordo de vontades que era celebrado pelas partes, ele era, na verdade, representado, sendo celebrado pelas partes, ele era representado pela litis contestatio romana. Ele fez com que os defensores dessa teoria entendessem pela existência de um negócio jurídico de direito privado, ou seja, eu não tenho a força do Estado, eu não tenho a presença do Estado tão forte, então tudo, na verdade, decorre da concordância das partes, né, de submeterem algo ao poder judiciário e o poder judiciário depois dar uma resposta, concluindo-se, portanto, a partir dessa premissa que o processo seria um contrato. Importância meramente histórica, né? Não dá para a gente afirmar, não dá para a gente sequer, nos tempos atuais, dizer que o processo tem natureza de um contrato. O conceito carnelutiano de lide, né, o conflito de interesses, volta a afirmar, qualificado por uma pretensão resistida, deixa muito claro que não tem acordo nenhum, não dá para dizer que há um acordo bilateral, não dá para dizer que o processo tem natureza de contrato. Mas, como todo mundo também quer colocar o seu nome na história, e isso é importante, né? Nós precisamos também lembrar, nós tivemos uma terceira tentativa de conferir uma natureza jurídica ao processo. E essa é uma tentativa, honestamente, pessoal, que não tem fundamento, não tem muito fundamento, talvez para a época até pudesse ter, tanto que ela foi divulgada, tanto que ela é divulgada até hoje, mas mais para fins de registro histórico, né? Que foi essa terceira teoria, dizendo, olha, o processo não é nem procedimento, não dá para nós dizermos que o processo é um contrato. Vêm os adeptos da terceira teoria, né, e dizem, principalmente por conta de um francês chamado Arnaud de Guénéveux, que diz assim, que processo tem natureza de um quase-contrato. Quando se usa a palavra quase, dentro do direito, é a mesma coisa que dizer nada, né, pessoal? Absolutamente nada. Enfim, processo como quase-contrato é a terceira teoria. Vamos dar uma olhadinha no slide, pessoal. Vejam só. Ainda sob a ótica privatista, né, ou seja, a gente não está falando de publicismo, não, ainda privatista, no século XIX, um pouquinho mais para frente, não só no início, né, o francês Arnaud de Guénéveux cria a teoria do processo como quase-contrato. Necessitava-se descobrir uma natureza jurídica de direito privado ao processo, como se fez quando se diz que o processo era contrato, e não aceitando tratar-se de um contrato,
nem de um delito, a única saída viável seria entender o processo como um quase contrato. Raciocínio extremamente frágil fez com que essa teoria fosse logo, imediatamente abandonada, no que se fez muito bem, né? Porque não tem embasamento nenhum. Hoje a gente pode afirmar isso, né? Mas à época foi uma discussão que se teve e, claro, perdeu todo o sentido. Posteriormente, quando a gente sai dessa seara privatista, quando a gente entra no publicismo, né? E quando a gente começa a ter uma visão de processo completamente apartada da relação de direito material em si. Direito material, amigos, para ficar bem claro. Talvez eu esteja sendo teórico um pouquinho, né, nessa evolução das escolas, como fiz em relação à temática da ação, mas isso é extremamente importante, pensando numa segunda fase e pensando também numa fase oral, evidentemente, não é? Nós temos sempre que pensar, que focar naquilo que nós tratamos quando estudamos o direito de ação. O direito de ação é um direito constitucional, consagrado a cada um de nós, para que caso a gente queira exercê-lo, nós vamos exercê-lo junto ao Poder Judiciário. E quando eu falo de exercício do direito de ação, eu estou falando do direito processual. O meu direito material, ele está respaldado no ordenamento. Como eu citei, eu já citei esse exemplo. Se eu quiser demandar contra alguém uma ação de responsabilidade civil, por exemplo, os artigos que vão provavelmente embasar o meu pedido, lá no direito material, lá no Código Civil, são os 186 e o 927. Todavia, este direito material consagrado ali, ele independe do direito processual. Eu posso exercer ou não meu direito processual. Eu posso demandar ou não em relação àquela responsabilidade civil que eu estou ali discutindo. Então, era muito importante que nós fizéssemos essa separação, não só da autonomia, mas também da independência entre os dois ramos. Do direito material, repito, consagrado na legislação material, e eu citei os dois exemplos do Código Civil, né, numa eventual ação indenizatória de responsabilidade civil, do direito de ação, propriamente, que eu exerço se eu quiser. A Constituição me dá esse direito, mas eu vou exercer se eu quiser. Eu posso tentar resolver administrativamente, sem buscar o Poder Judiciário. Então, era necessário que nós fizéssemos esta dicotomia, reconhecendo a independência, reconhecendo a autonomia entre os dois ramos do direito, né? O material e o processual. É daí que surge a quarta teoria, pessoal. Processo como relação jurídica. E aí nós vamos nos lembrar de Oskar von Below, nós vamos lembrar da sua querida e conhecidíssima, é uma querida mesmo, porque é uma obra que vale muito a pena a leitura, claro que não agora para os concursos, né, pessoal, mas depois que nós fomos aprovados, eu acho que vale a leitura. E foi na segunda metade do século XIX, para ser mais exato, Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias. Foi aí, essa é a obra conhecidíssima, eu até tenho ela, uma edição antiga, bem antiga, guardada comigo. Mas, enfim, foi a partir das ideias de Oskar von Below que nós avançamos, e avançamos muito no que diz respeito à natureza jurídica do processo, para concebê-lo como uma relação jurídica. Amigos, deixa eu só humildemente chamar a atenção de vocês aqui. Vocês lembram, nos bancos acadêmicos, né, quando os nossos professores de TGP, eles tentavam explicar o processo como relação jurídica e faziam um triângulozinho, né, colocavam um triângulozinho no quadro, ou enfim, seja lá onde fosse, mas eles desenhavam um triângulozinho, aí nos vértices inferiores eles colocavam o autor, no outro réu, e no vértice superior ele colocava o Estado juiz. E isso, para quem é um pouco mais antigo, né, para quem estudou até pelo CPC de 73 como eu, isso ficou muito claro, ficou muito evidenciado. Por quê? A ideia que se passava é a de que nós só tínhamos processo a partir do instante em que o autor peticionava, né, protocolava sua petição inicial. Consequentemente, isso ia ao Estado hífen juiz, que determinava a citação da parte ré. Com isso, a gente formava esse triângulo. A relação era triangular. Exatamente isso, triangular. Eu acho que vocês vão se recordar, né, desse pensamento. E isso veio das ideias de Below, que depois foram, obviamente, aprimoradas
Vamos dar uma olhadinha no nosso slide, né, a respeito dessa quarta teoria. Vamos lá. Aí está, pessoal, olha. A doutrina acredita, a Oscar von Below, né, em sua famosa obra Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias, eu estou falando, repito, amigos, de 1868, então estou falando segunda metade do século XIX, o mérito por retirar o processo do âmbito, que é o que eu venho falando desde o início, pessoal, olha, retirar do âmbito privatista, quando falou que o processo tinha natureza de contrato ou de quase contrato, e alçando-o ao âmbito publicista, em que até hoje ele se encontra. Tratando-se daquilo que é considerado como a primeira obra jurídica a respeito do direito processual, a ideia principal do doutrinador que interessa no momento é justamente a nítida distinção, e que também é o que eu venho falando desde que nós estudamos o direito de ação, né, entre relação jurídica processual e relação jurídica material. Perceberam, amigos? Para Below, Oscar von Below, o direito, a relação, né, na verdade, de direito material, ela seria o objeto de discussão no processo. Aquela relação de direito material é o objeto de discussão no processo, enquanto que a relação de direito processual é a estrutura, o alicerce por meio do qual essa discussão ocorrerá. Então vejam que interessante. Olhem como isso nós podemos chamar de evolução, né, amigos? Não de involução. E é literalmente uma evolução. A relação de direito material é o que será discutido no âmbito do processo. Então, alguém me causou um dano. Eu preciso ser indenizado por conta dos prejuízos que eu tive. Então, o que será objeto de discussão no processo? Essa relação de direito material. Eu estava parado no semáforo, alguém veio por trás, né, o semáforo fechado, e bateu na traseira do meu veículo. Essa é a relação de direito material que vai ser objeto de discussão no processo. Para Below, aí a relação de direito processual, que não se confunde com a relação de direito material, seria o alicerce, o fundamento, como eu disse, a estrutura por meio da qual essa discussão ocorreria. O processo é um instrumento que o Estado te dá, já que você teve, então, aí uma questão material, e é um instrumento que o Estado te dá para justamente você tentar solucionar. E esse instrumento, ele vai, obviamente, né, seguir, eu me lembro que um professor falava isso nos bancos acadêmicos, ele vai seguir como se fosse um rio, e nesse rio, até que a gente chegue ao final, desde a petição inicial até a sentença, dentro desse rio, né, dentro desse navegar, nós teremos atos processuais que serão praticados. Estes atos processuais, essa série concatenada de atos processuais é o que nós chamamos de procedimento. Perceberam? Então são coisas distintas, claro, processo e procedimento. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais de procedimento, mas antes vamos continuar focando nessas teorias, né, nessas escolas que tentaram conferir uma natureza jurídica ao processo. Below observou diversas diferenças também nos sujeitos que dela participam, dos seus objetos, dos próprios requisitos formais para a relação processual. E esses requisitos formais foi o que Below chamou de pressupostos processuais, pessoal. Pressupostos processuais. Muita gente até pergunta assim, fala, Maurício, o que eu examino primeiro, né? Vamos supor, eu vou prestar um concurso para magistratura. O que eu vou examinar primeiro? Os pressupostos processuais ou as condições da ação? Eu sempre falo isso, os pressupostos. Pré vem de antes, não é? São esses requisitos formais estabelecidos por Below. É uma nomenclatura, né, quando a gente fala de pressupostos processuais, que é acolhida até hoje. Então, a existência no processo de múltiplos, de variados liames jurídicos, entre o próprio Estado juiz, né, e as partes que estavam ali, criando a esses sujeitos essa titularidade de situações jurídicas a exigir uma espécie de conduta ou mesmo a permitir a prática de um ato, isso tudo representaria o que Below chamou de relação jurídica processual. E é efetivamente o que acontece até hoje, se nós formos, né, levar isso tudo em consideração, é o que efetivamente acontece.
E segundo, amigos, também um forte entendimento da doutrina nacional, esta corrente é, até os dias atuais, a mais aceita. É aquela que prevalece. Temos discussões, sim, doutrinárias, mas para a grande maioria, o processo tem natureza, melhor dizendo, de relação jurídica. Entende-se o processo como relação jurídica de direito processual exteriorizada pelo procedimento. Vou repetir, pessoal. A maioria da doutrina entende o processo como a relação jurídica de direito processual que é exteriorizada por meio do procedimento. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, meus queridos amigos, né? Só para ficar bem claro. Quando a gente fala daquela relação triangular, partindo do pressuposto, né, de que nós teríamos autor e réu e o Estado juiz no vértice superior, a gente vai imaginar assim, ou vai pensar assim, bom, nós só temos processo com a citação válida do réu. E esta é uma ideia que a doutrina moderna, a doutrina contemporânea, já vem mitigando já há algum tempo. Nós temos processo, eu posso citar o professor Daniel Amorim Assunção Neves, o professor Alexandre Freitas Câmara e vários outros. Nós temos processo a partir do instante que a petição inicial ela é protocolada, distribuída, enfim, a partir do momento em que ela preenche todos os requisitos, né, necessários, formais da petição inicial, que estão lá no 319, no 320, a partir daquele instante em que há essa provocação do Poder Judiciário, eu já posso afirmar que já temos processo. Não há necessidade da citação válida para fechar a relação triangular. E eu dou 2 exemplos para vocês, pessoal. 2 exemplos. Aliás, isso já foi perguntado em prova oral, tá bom? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para vocês. Porque é claro que as lições de Beelov nos são extremamente importantes, nos são extremamente relevantes e nos fazem pensar, né, refletir mesmo sobre essa natureza jurídica. Mas pensemos no seguinte, a partir do instante em que eu distribuo uma inicial, e vamos imaginar que se os requisitos estão ali preenchidos, ótimo, ótimo. Só que na hora que o juiz olha para o pedido em si, aquele pedido da petição inicial, inserido na petição inicial, contraria uma súmula consagrada do Supremo Tribunal Federal. Aquele pedido em si contraria, por exemplo, uma tese firmada num IRDR. Ela contraria entendimentos que já foram consagrados em julgamento de recursos repetitivos, seja o extraordinário, seja o especial. O que é que o CPC autoriza, pessoal? Julgamento de improcedência liminar. Artigo 332. Eu posso afirmar peremptoriamente que não tem processo aí. Por quê? Porque o juiz vai olhar para a inicial, preenchidos os requisitos, a gente vai falar, beleza. Aí ele olha para o pedido e fala, mas espera aí, esse pedido está contrariando qualquer daquelas situações lá do 332. Ou houve uma prescrição, ou houve uma decadência. Ele não vai determinar a citação do réu. Não há necessidade de fase instrutória. E o fato de não determinar a citação do réu, porque Beelov dizia que a relação jurídica processual se completava com a citação válida, o fato de não ter a citação do réu significa que não há processo? Assim. Assim. Por isso que muitos dizem que a relação processual, ela não é triangular tão somente, ela também é angular. Nós temos processo nessa situação. E nós teríamos processo até mesmo quando do indeferimento de uma petição inicial. Ali já teria também. Ah, Maurício, mas aí o réu também não vai ser citado. Exatamente. Já tem. O autor provoca o judiciário. O judiciário vem e fala assim, olha, infelizmente você não preencheu os requisitos formais de uma petição inicial com base no artigo 319. O juiz indica com precisão, porque é isso que ele tem que fazer em razão do princípio da cooperação. Indica com precisão o que é que precisa ser emendado ou completado. Concede o prazo de 15 dias, como o artigo 321 do CPC estabelece, e mesmo assim não há emenda, a inicial não é completada. Ele vai indeferir a inicial. Nós não teríamos processo aí também? Inicial e o ato do juiz, uma sentença indeferindo a inicial? Nós não teríamos aí processo? Teríamos sim, teríamos sim. E um detalhe, hein, pessoal? A citação do réu pode ocorrer.
tanto no indeferimento quanto no julgamento de improcedência liminar do pedido. Mas é claro, né, ocorrerá essa citação a depender do que vai fazer o autor depois que o juiz prolatar a sentença. Pode ser que o autor apele e o juiz venha e se retrate. A gente não sabe o que vai acontecer, tanto numa situação contra a outra situação. Pode ser que ele nem se retrate, pode ser que o autor não apele. Mas uma coisa é certa, ainda que a manifestação seja entre autor e Estado hífen juiz, não dá para a gente dizer peremptoriamente que não teria processo ali, não. Tem sim, pessoal, tem sim. Bom, pessoal, prosseguindo, vamos lá para a gente completar o exame das nossas teorias. Não satisfeito, e um crítico ferrenho de Below, chamado James Goldschmidt, também, um alemão, James Goldschmidt, vem um pouco depois e fala assim, olha, o processo não tem natureza de relação jurídica. Repito, que é a natureza mais acolhida, né, pela doutrina majoritária, meus amigos. Mas vem James Goldschmidt, que é um crítico ferrenho da teoria do processo como relação jurídica, e cria a teoria do processo como situação jurídica. Vou repetir, é a quinta teoria, a teoria do processo como situação jurídica. Vamos dar uma olhadinha. Olhem lá, pessoal. O processo, para essa corrente de pensamento, tem um dinamismo. Um dinamismo que transforma o direito objetivo, antes estático, em meras chances, representadas por simples possibilidades de praticar atos que levem ao reconhecimento, perspectivas, né, de uma sentença favorável, não é que vai ter a sentença favorável, e os ônus representados pelos encargos de assumir determinadas posturas como forma de evitar a derrota. Pessoal, vejam como a natureza do processo como situação jurídica é interessante. Ainda que James Goldschmidt criticasse as ideias e fosse um crítico, né, ferrenho mesmo de Below, o raciocínio que o autor nos traz é muito interessante. Olhem só. Voltando ao que o autor nos diz aqui, para esta corrente de pensamento, o que acaba acontecendo é que o direito objetivo antes estático, ele acaba sendo transformado em meras chances, possibilidades de praticar atos que levem a um julgamento favorável. Nós temos tão somente perspectivas de um julgamento favorável. E todos os ônus representados pelos encargos de assumir as posturas que são ali assumidas. Nós temos os deveres das partes, dos seus procuradores, de todos aqueles que participam do processo, indicados no 77. Tudo isso é uma situação jurídica. Quando se fala que processo tem natureza de situação jurídica, é algo que a gente tem que refletir muito. É uma teoria que eu particularmente, amigos, eu gosto demais. É justamente essa sucessão, né, de acontecimentos, né, de diferentes situações jurídicas que acabam acontecendo, meras possibilidades, porque eu não sei se eu vou ganhar ou não vou quando eu buscar o judiciário, meras perspectivas de uma sentença favorável, os ônus, os deveres, tudo isso caracteriza o processo em si. Essa sucessão de diferentes situações jurídicas são capazes de gerar para o sujeito o quê? Deveres, ônus, poderes, faculdades e sujeições. Isso representa a natureza jurídica do processo. O processo é uma situação jurídica em si. E eu vou ser muito sincero, amigos, apesar da crítica da doutrina, e não sou só eu que tenho essa visão, pelo contrário, eu me escoro, né, nos ombros dos grandes juristas, dos grandes processualistas, né, algumas das observações de James Goldschmidt são extremamente válidas até os dias atuais, ainda que aplicáveis à teoria do processo como relação jurídica processual. Não dá para a gente dissociar a história em si do processo, a natureza jurídica do processo, de tudo que James Goldschmidt falava, de tudo que ele trazia. Não dá para a gente dissociar. É um conjunto de situações jurídicas que efetivamente acaba ali acontecendo a partir do instante em que alguém busca o judiciário. São perspectivas, são possibilidades, né? São ônus, né? São deveres, são faculdades. Dessa forma, é corrente
hoje em dia, nós afirmarmos que a relação jurídica processual, ela, que é a ideia de Below, né, ela cria em relação aos seus sujeitos situações jurídicas ativas e passivas no decorrer do procedimento. E isso acaba tornando, inclusive, a relação jurídica complexa. Perceberam, amigos? Eu até, se eu pudesse, obviamente, né, se eu estivesse numa fase discursiva, num exame oral, porque isso é muito difícil de ser perguntado em prova objetiva, confesso a vocês. Mas se eu tivesse a possibilidade de responder, de argumentar com o examinador, eu diria, claro que a teoria que prevalece majoritariamente do processo como relação jurídica, isso é indiscutível. Mas nós não podemos fugir totalmente do pensamento de James Goldschmidt, quando diz que processo tem natureza de situação jurídica. Pessoal, mais uma teoria só para a gente fechar, e depois no segundo bloquinho, eu venho depois com mais uma teoria, que é uma teoria que tem borbulhado, né, muito nos últimos tempos, mas eu quero falar dessa sexta teoria, que é a teoria do processo como instituição. Vamos dar uma olhadinha no slide, vejam só, pessoal. Para Jaime Guasp, o processo não seria uma situação jurídica, ele seria uma instituição jurídica. Não porque a teoria da relação jurídica, que é a de Below, fosse em si mesma inexata, mas antes, porque Jaime Guasp a reputava insuficiente para explicar todos os fenômenos que se desenrolam dentro do processo. Na verdade, muita gente criticou Below, e critica até hoje, né? Alguns com razão, outros nem tanto, né, com razão. O principal representante da teoria do processo como instituição jurídica foi um uruguaio chamado Eduardo Couturi. O professor Eduardo Couturi foi um processualista de mão cheia, um verdadeiro estudioso do direito processual. Mas a maior dificuldade que se encontrou foi justamente explicar o que significaria instituição, né? O que significaria a expressão instituição jurídica, mesmo porque o conceito de instituição, humildemente eu diria para vocês, tem uma origem eminentemente sociológica e não jurídica, né? Contexto somente histórico, tá bom? O processo como instituição, estou fazendo registro aqui para vocês, mas foi um pensador muito importante, que foi Couturi, né, que desenvolveu, um uruguaio, repito, Eduardo J. Couturi, e que desenvolveu, mas que acabou não sendo levada muito adiante e que hoje tem contexto meramente histórico. Nós temos uma sétima teoria, pessoal, que eu vou começar, assim que nós terminarmos aqui agora, né, nós começamos o segundo bloquinho, eu vou começar com ela, e aí eu trago as ideias, vocês vão entender por que eu deixei ela de propósito, para a gente falar logo no início do segundo bloco, qual é o conteúdo dela, quais são as ideias dela e por que ela está alinhada com o nosso CPC de 2015. Repito, embora volte a afirmar, para todos, queridos amigos, prevalece majoritariamente na doutrina que a natureza jurídica que nós temos que levar em consideração do processo é processo como relação jurídica, tá bom? A sétima e última teoria é daqui a pouquinho, quando nós voltarmos no segundo bloco. Pessoal, até já já.